Outro assunto, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de transferência e manteve preso no complexo penitenciário da Papuda, no DF, o primeiro condenado pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O pedido foi apresentado ao relator pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF. A pasta pediu a transferência para a unidade prisional condizente ao seu regime de cumprimento de pena. Na decisão do último dia 16, Moraes argumentou que, apesar da condenação, o caso ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda cabe recurso. Sendo assim, Aécio Lúcio Costa Pereira ainda é preso provisório. É assim que funciona, professor? Antes de transitado em julgado, o preso, apesar de condenado, ainda é considerado provisório? Veja, não transitou em julgado. Mas uma coisa é isso. Outra coisa, isso tem a ver com a parte jurídica, trânsito em julgado da decisão. Outra coisa tem a ver com o penitenciarismo, que é um ramo independente e autônomo do direito penal. Nós estamos no campo do penitenciarismo. E o que diz o penitenciarismo? Que é aquele que é condenado, embora a decisão ainda não transite em julgado, para melhor ressocialização, para sua emenda, já deve ser transferido para o local da residência dele, de modo a receber familiares, os filhos, aquilo que vai contribuir para a sua ressocialização. O ministro não fez a distinção entre o direito processual penal, que fala em trânsito em julgado, direito penitenciário. E nós estamos carecas de saber, e ele que já é careca muito mais de saber, que existe sim, atenção, a execução provisória da pena. Sakamoto, Então ele errou, né? Está na cara que errou. é, o ministro Alexandre de Moraes tenta dar um recado a quem participou desses atos golpistas, né? Mas aí tem todos esses questionamentos de possíveis excessos. Eu acho que o recado ele já deu Faz muito bastante, na mal. verdade, né? Oi, Walter. Não. Sakamoto, veja bem, isso faz muito mal. Um Supremo Tribunal Federal não pode dar nenhum indicativo de revanchismo. Os atos já foram fortes e graves demais. Já ficou estampado um golpe. Agora ficar na picuinha do revanche e esquecer conceitos humanistas, tá? Esse do penitenciarismo é um deles. Mostra um Alexandre de Moraes ainda com espírito revanchista. Depois ficou objeto de críticas e não sabe por quê. Aliás, ele se deveria pensar muito nisso, principalmente porque o Alexandre de Moraes está exagerando no seu entendimento. É lógico que ele tem livre convencimento como ministro do Supremo, mas preso, condenado definitivamente ou com execução provisória, tem que ficar perto da residência, da família. Isso é algo que o penitenciarismo abraça. Sakamoto. Então, mas eu concordo com relação a isso. Tipo, a coisa que eu falei, recados já foram vários, né, Diego? Tipo, já foram dados vários. Ele já, na verdade, através do processo, nos autos do processo, fora dos autos do processo, acho que já deixou bastante claro o posicionamento dele sobre vários pontos, né? Eu acho que a gente está chegando num momento, né? E eu acho que, aproveitando esse caso, acho que com relação à questão jurídica, o Walter já deixou bem claro. Eu queria só usar esse caso para falar um pouco do momento em que a gente está, né? A gente estava reclamando bastante, né, em que todas as investigações, todos os processos estavam se focando em cima dos peixes pequenos, dos bagrinhos, né, das manjuba, né, para quem é do interior do Brasil, para as manjubinhas, né, e os lambari, né, desculpa, manjuba é litoral, lambari. É, e estava se esquecendo do quem? De quem era dos peixes grandes, de quem tinha feito financiamento grosso, incitado, fomentado e idealizado, que é o mais importante da história. E aí a gente teve a ação contra o deputado federal Carlos Jodi,
que não deve ser a última, né? Deve ter uma série de outras envolvendo os outros deputados do grupo do bolsonarismo, né? Mais radical. E aí o negócio começa a mudar de figura, né? Porque todo esse pessoal, segundo as investigações, incitou o 8 de janeiro. O pessoal, jabuti não sobe em árvore sozinho. Alguém coloca o jabuti lá, alguém empurra o jabuti até lá. E teve muito bolsonarista que empurrou milhares de jabutis para destruírem a cidade dos três poderes, dentro de uma lógica em que se esperava que as Forças Armadas assumiriam, né, uma ação a partir daí, e não assumiram. Então, a partir desse momento, o que a gente está falando, essas condenações, é tudo dos bagre pequeno, né? Tudo dos bagrinho, né? A gente tem que ver, começar a ver a condenação daqueles que incitaram. Para quê? Por questão de vingança? Não, por uma questão de que se não for condenado quem incitou e quem idealizou, isso volta a acontecer, talvez em 2026, talvez em 2030, mas vai ficar uma ferida aberta na sociedade. Então, a gente começa, este momento lembra, né? Todo esse pedido lembra que quem está preso são os bagre pequenos. E a gente precisa evoluir para fechar os processos e haver julgamento sobre quem de fato mandou o pessoal para lá e idealizou tudo isso. Mudando de assunto Quem agora, interessa, né? A quem interessava, né, Diego? A exato. quem interessava tudo isso? Fica a A pergunta, ainda sem resposta resposta, né? tem nome e sobrenome, né? Ah, Bolsonaro. Jair! eita. Jair! Então tá Dá para certo. falar.